tem que variar de acordo com a demanda. Aí o que está fazendo o Flamengo? Ele fecha esse setor atrás de você aí, da arquibancada superior, leste. Se tiver demanda, a gente vende. Claro que não vai ter com ingresso caro, gente. Então eles preferem, tem outros clubes além do Flamengo assim, preferem uma cadeira vazia do que um pobre. Se o sócio-torcedor do Flamengo vai adquirir, parece que foram 10 mil e poucos ingressos do sócio-torcedor, desses quase 29 mil vendidos. Se o sócio-torcedor não vai lotar o estádio, reduz o preço para o torcedor comum, atrai esse cara. Quem sabe ele não resolve se associar. Faz uma campanha no dia do jogo, você lá no placar, na entrada, recebe um papelzinho quando chegar no Maracanã, recebe no WhatsApp dele, se ele fizer o cadastramento da ingresso digital, agora com aquele reconhecimento facial. Até porque, uma mensagem. Desculpa, tem muito torcedor que vira sócio-torcedor quando a demanda é muito grande, né? Fala, deixa eu virar sócio-torcedor porque eu não consigo mais ir no jogo. Né? Mas tem uma outra maneira de você tentar convencer o cara, que é o cara pegar o excluído do jogo. Sim. O mais pobre, e trazer esse cara para esse tipo de jogo. Olha, esse jogo, o ingresso vai estar mais barato porque não é sócio-torcedor. Então você que é sócio-torcedor, aproveite, é uma oportunidade, e vá ao Maracanã, você vai ver que é legal, você vai ver o Pedro, quem sabe, em ação, o Pedro está voltando, o Flamengo jogando o Brasileiro, porra, você que está vendo só pela televisão e tal, né? Vá ao jogo. Aí o cara vai, de repente, esse jogo eu consigo ir, o ingresso está mais barato. Ele vai com o filho, ele vai com os amigos, vai com a mulher, vai com o pai. Cara, de repente o cara fala, foi super legal e tal. Ele até se esforça um pouquinho para ser sócio-torcedor, sabe? Ele pensa, isso vale a pena, né? Se isso me facilita ver o Maracanã. Você imagina o pai com o filho. O cara não é sócio-torcedor porque ele acha que aquele dinheiro ali não vai ser bem empregado. Ele vai com o filho, o filho fica feliz, emocionado, e ele fala, cara, eu vou entrar de sócio porque meu filho adorou, eu quero trazer ele mais vezes. Não consigo vir em todo jogo, mas alguns eu vou conseguir ver de vez em quando. É uma maneira de você atrair esse cara, para ele se associar. É claro que no jogo de grande demanda, esse cara não vai, mas ele já está fora. Por que uma cadeira vazia? Põe uma pessoa sentada ali, em pé, gritando pelo Flamengo. E mais, eles agora adoram usar a expressão match day, que é o dia do jogo, que é o quê? É tudo que você fatura no estádio. Então você fatura com bebida, com comida, com venda de produtos que são vendidos lá dentro também e tal, né? Você tem lá gente vendendo camisa do Flamengo, outros produtos, né? Tem o copo do jogo, tem várias coisas vendidas no jogo de futebol hoje em dia. O garoto vai comprar um copo do jogo e vai levar para casa e vai deixar ali na mesa dele, no quartinho dele ali, junto com o material da escola, sabe? Vai tirar foto, vai botar no Instagram, vai mostrar pros amigos da escola, fui no jogo, eu vi o gol do Pedro, porra. Tu foi lá, foi legal pra cacete. Vai falar na escola, os amiguinhos vão querer ir também, vão encher o saco do pai, o Joãozinho foi no jogo do Flamengo, também quero ir. Caralho, não é possível que os caras não tenham que entender isso, gente, desculpa. Não é possível, isso é uma estupidez, porra. Aí, não, o preço é esse, acabou. Não é assim, gente. Estamos falando de paixão. Aí o cara bota o preço lá e acabou. Quem quiser que pague. Não é assim. Não é assim. Isso não é Flamengo, porra. Estão afastando com produtos do clube que a torcida do Flamengo está afastando deliberadamente do Maracanã. Cada vez mais. Não é possível isso. Pô, que falta de sensibilidade, cara. Acho que nunca sentou numa arquibancada. Nunca foi na geral. Duvido que tenham ido na geral esses dirigentes. Uma vez na vida. Deve achar engraçado, curioso, aqueles personagens excêntricos da antiga geral. Acho que nunca foram lá. Nunca abraçaram um estranho na comemoração de um gol, o cara chorando do teu lado porque sabe? Pessoal, é sobre a emissora TV Globo. Eu tô vendo nos últimos tempos a Globo batendo até em alguns momentos com razão, se a gente analisar o contexto da situação, em relação ao valor dos ingressos do Flamengo. A todo momento a emissora debate sobre isso, faz críticas durante transmissões, são comentários a todo momento, 6 a 7 comentários o tempo todo, narrador falando, beleza. Ontem, por exemplo, no Fantástico, a gente pôde ver o Fantástico produzindo uma matéria de 8 minutos para falar sobre o caso Bruno Henrique. E assim, não trouxe nenhuma grande novidade. Eu acho que a novidade ali foi conversa de mãe e pai do irmão do Bruno Henrique, enfim, perguntando como é que tinha ido, ou seja, deu para perceber que a família inteira sabia de como acontecia a situação. O meu ponto é o seguinte: até o momento a TV Globo não falou um minuto sequer sobre a matéria da revista Piauí. Eu falo aqui, até o momento é a matéria do ano, porque são informações de bastidores da CBF.
tenebrosos, informações extremamente importantes. Inclusive a ESPN dedicou um programa apenas para falar sobre esses assuntos, publicado na revista Piauí, e segundo matérias publicadas pelo próprio UOL, por exemplo, os jornalistas que participaram desse programa foram afastados pela ESPN a pedido da CBF, ou seja, do presidente Edinaldo. Onde eu quero chegar, pessoal? Existe jornalismo seletivo? Pelo visto, sim. Porque a TV Globo está a todo momento falando de valor de ingresso do Flamengo, que o Maracanã está vazio, batendo muito nessa tecla, batendo muito no Flamengo. Eu fui fazer um levantamento aqui, Flamengo e Juventude, por exemplo, o ticket médio foi de R$ 73. Vasco e Flamengo, nessa última rodada do Campeonato Brasileiro, o ticket médio foi de R$ 84,70, sendo que o Vasco foi o mandante, o Vasco foi quem escolheu o valor dos ingressos, o Vasco foi quem definiu que o setor leste superior seria fechado, e ninguém falou nada sobre isso. E ninguém está falando nada sobre isso. Porque quando é mando do Flamengo, todo mundo dedica minutos em seus programas para criticar o Flamengo. E agora não teve crítica ao Vasco da Gama, por exemplo. Porque os programas não estão dedicando um minuto sequer para falar dessa matéria da revista Piauí, que, repito, bastidores tenebrosos envolvendo o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Por que isso? Eu fui buscar no Flamengo uma resposta para isso. E a informação que eu obtive é que, no entendimento de muita gente no Flamengo, é que por conta da situação envolvendo Flamengo e Libra, porque o Flamengo está fazendo reivindicações, fazendo questionamentos, a TV Globo poderia não estar gostando disso. E por conta disso está rolando, entre aspas, um contragolpe da emissora. Eu não gosto disso. Eu acho que, beleza, se é para falar do Flamengo, beleza. Se é para falar dos pontos negativos do Flamengo, beleza. Mas por que não falar também da CBF? O que tem por trás disso? Por que não? Por que não falar um minuto sequer dessa matéria maravilhosa publicada pela revista Piauí? E não teve nada até o momento, nada. Veneno SBT, vocês falaram, o nosso programa é muito curto. Eu, num determinado momento ali, quando eu fui falar da CBF, eu falei da revista Piauí, elogiando a revista Piauí. E ninguém, assim, graças a Deus, o SBT, ninguém nunca, eu trabalho lá há 3 anos, mais de 3 anos, ninguém nunca chegou para mim e falou, sobre isso aqui não pode falar, nunca. Eu sempre fiquei à vontade para falar o que eu bem entendesse ali. E é isso, eu acho que está existindo um jornalismo seletivo em relação ao Flamengo, e ao Flamengo que está sendo, entre aspas, vítima. Gente, eu não estou entrando no mérito se muitas críticas são corretas ou não. Óbvio que são críticas. A gente pode fazer críticas construtivas. Esse não é o ponto. O ponto é, se é para falar de tudo de ruim do Flamengo, também tem que falar tudo de ruim da CBF. É o famoso 2 pesos, 2 medidas. É o jornalismo seletivo. Por que não falar da CBF? Dos casos envolvendo o presidente da CBF, a instituição. Por que não? E por que só falar do Flamengo? E ficou muito claro isso, porque ontem, nessa matéria do Fantástico, sim, uma matéria de 8 minutos para colocar em evidência negativamente um jogador do Flamengo, que no caso é o Bruno Henrique, sem trazer grande novidade. O que eles falaram ali poderia ter feito uma matéria bem menor. 8 minutos sem grande novidade. Inclusive, a matéria não deu os créditos para o site Metrópolis. Foi quem trouxe, primeiramente, todas as conversas, todos os prints ali envolvendo o Bruno Henrique e seus familiares. Inclusive, para a audiência rotativa, para quem não sabe, o Bruno Henrique, através do seu advogado, se manifestou de maneira oficial logo após a publicação dessa matéria no Fantástico e disse o seguinte: o atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de aposta. Pelo contrário, acredito que o negócio de aposta deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas fora de contexto serão esclarecidas no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida. Então tá aí
Então, em relação a esse assunto aí, eu acho que o Flamengo está sendo vítima desse jornalismo seletivo. Eu não estou aqui levantando a bandeira que não pode falar mal do Flamengo, não pode trazer pontos negativos do Flamengo. Claro que pode, deve, o jornalismo é isso. O meu ponto é o seguinte, por que não fazer o mesmo com a CBF, por exemplo? Uma possível movimentação envolvendo um velho conhecido da torcida rubro-negra está ganhando força nos bastidores do Flamengo. Segundo informações, o meia Everton Ribeiro, atualmente no Bahia, teria feito contato com Felipe Luiz, técnico do Flamengo, manifestando o desejo de retornar ao clube. A motivação do jogador envolve diversos fatores. Entre eles, o descontentamento com críticas recebidas por parte da torcida do Bahia e a forte ligação pessoal e familiar com o Rio de Janeiro. Everton e sua família mantêm uma relação afetiva com a cidade e com o clube, o que estaria pesando em sua decisão. Vale lembrar que Everton Ribeiro teve uma trajetória vitoriosa no Flamengo, onde atuou por 7 temporadas e conquistou títulos importantes, como a Libertadores, o Brasileirão e a Supercopa. Por isso, o meia vê o clube como o local ideal para encerrar sua carreira. Segundo as informações divulgadas, o jogador estaria disposto a aceitar uma redução significativa de salário para viabilizar o retorno. A intenção demonstra que o desejo vai além de questões financeiras, sendo movido por identificação e sentimento pelo clube. Internamente, o nome de Everton Ribeiro é bem visto. O técnico Felipe Luiz, que conviveu com o jogador por anos no elenco, enxerga valor em sua experiência e liderança. Já o dirigente José Botto também considera o atleta como uma possível peça útil para o elenco, especialmente em uma temporada com múltiplas competições, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. No entanto, a diretoria do Flamengo ainda analisa a situação com cautela. O clube possui atualmente diversas opções para o setor de meio-campo, o que exige uma avaliação estratégica sobre a real necessidade de reintegrar Everton Ribeiro ao elenco. Agora eu quero saber de vocês, torcedores, vocês aceitariam a volta de Everton Ribeiro nesse momento? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar a curtida no vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima e saudações rubro-negras.